Como estáis, irmãos? Hoje parece que o tempo está assim meio amorfo. Estamos assim um bocado, aqui por causa da chuva miudinha. Eu vos proponho cantarmos um hino. O hino número 294. Vou ao céu, sou peregrino, a viver eternamente com Jesus. Ele me abriu já ao caminho, no dia quando por mim morreu na cruz. Vou ao céu, sou peregrino, a viver eternamente com Jesus. Dor e morte, amarga pena, nunca nós iremos sofrer lá. Preciosa vida tão plena, a minha alma sem fim desfrutará. Vou ao céu, sou peregrino, a viver eternamente com Jesus. Terra santa, formosa e pura, viverei sempre ali com meu Jesus. Eu gozarei paz e tal doçura, iluminado com deliciosa luz. Vou ao céu, sou peregrino, a viver eternamente com Jesus. Obrigado, meus irmãos. Podem sentar-se e, se quiserem marcar na vossa mente, no papel ou na vossa Bíblia, eu vos proponho que durante a próxima semana cada um de nós leia e medite em 1 João, capítulo 5, durante a próxima semana. Entretanto, queria-vos dizer o seguinte. Nós vivemos, nós conhecemos, num mundo que muda rapidamente. Nós sentimos, principalmente como nós, mais ou menos, a insegurança e a incerteza que enche a vida de cada um de nós. Uma vida, digamos, dinâmica, tem que ter, irmãos, segurança e confiança. Não podemos estar seguros de muitas coisas, mas de algumas coisas, ou destas coisas que vos vou falar, nós estamos seguros. 1 João 5,4. Estou seguro de que posso vencer o mundo. Estamos seguros, irmãos? Temos essa confiança? A nossa mente está pensando nisso cada vez mais e mais? Pensemos, irmãos. Porquê? Porque a palavra do Senhor diz no seu versículo 4, de 1 João 5, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, eu posso vencer o mundo apesar do poder do nosso inimigo, do opositor do mundo. 1 João 5,19. Estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no perigo. Reforçando esta passagem, vamos até Efésios, capítulo 6, versículo 12, que diz: porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós podemos vencer porquê? Porque somos nascidos de Deus, irmãos. 1 João 3,9 diz-nos: todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus, se é que ela permanece em nós, se a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. A pergunta é, que deve ocorrer a cada um de nós: somos nascidos de Deus?
Temos consciência disso? Então, sim, eu posso vencer porque vivo por fé. 2 Coríntios 5, 7. Pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Se vimos, não é fé. Estamos vendo, é real. Não precisamos de fé. Eu posso vencer porque quê? Nós, cada um de nós, podemos vencer porquê? Porque nós confiamos em Jesus. 1 João 5,5 diz: quem é que pode vencer o mundo? Quem? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. João 16,33. E eu vos preveni sobre estes acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofreis tribulações, mas tende fé e coragem, e eu venci o mundo. Irmãos, nós estamos seguros, queremos ficar firmes, e nós temos razão para isso. Diz a palavra do Senhor, nós acreditamos, nós temos fé. Nós estamos seguros porque temos a vida eterna. Nós temos a vida eterna, irmãos. 1 João 5,13 diz: estas orientações vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito. Leiam, acompanhem. Por isso vos exortei que durante toda a semana leiam 1 João 5. Estou seguro porque tenho o testemunho de Deus. 1 João 5, 6, que diz, 5, 6 ou 11, que nos diz: este é aquele que veio por intermédio da água e do sangue. Quem? Jesus Cristo. Não apenas mediante a água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porquanto o Espírito é a verdade. Assim, há três que proclamam o testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E há plena concordância entre os três. Nós aceitamos o testemunho dos homens. Contudo, o testemunho de Deus tem maior valor, porquanto a palavra de Deus, que é Ele próprio, afiança acerca do seu Filho. Lembremos daquelas palavras quando Jesus acaba de ser batizado, o Espírito Santo na forma de pombo, o que é que ele disse? O que é que ouvimos? O que é que está escrito? Este é o Filho amado em quem me comprasse. A ele ouvi. Ora, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Todavia, todo aquele que não deposita fé em Deus e o faz mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus proclama acerca de seu Filho Jesus. E o testemunho é este: que Deus nos concedeu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. 1 João 5,11. Tenha o seu testemunho acerca de Jesus. O Espírito, no seu batismo, a água no seu batismo e também na sua morte, o sangue da morte de Jesus. Tenha o seu testemunho acerca de mim, de cada um de vocês. O Espírito, Romanos 8,23, e não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. A água, Marcos 16,16, passagem tão conhecida a cada um de nós, certamente que sabemos de cor, não é? Aquele que crê e foi batizado será salvo, todavia aquele que não crê será condenado. 1 Pedro 3,21, que, prefigurando o batismo, agora também vos salva, o qual não é a remoção das impurezas do corpo humano, mas sim o resultado de uma boa consciência para com Deus por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo. O sangue. 1 João 7. Se, no entanto, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica, nos conduz, nos purifica de todo o pecado, a confissão de pecados e o perdão. Se assim buscarmos a luz, se assim reconhecermos o que é que estamos fazendo, o que é que estamos vivendo, se estamos agindo de acordo com a palavra do Senhor. Estou seguro, porque o testemunho é o dom de Deus, é a vida eterna em seu Filho. Estou seguro de que, até agora,
1 João 5,13. Estas orientações vos escrevi a fim de saberes que tendes vida eterna, vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Em verdade vos asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou a morte para a vida. Há bocado acabamos de ler, nosso irmão Tadeu leu João 11, 25, 26. Não leu esta mesma passagem, leu outra semelhante. E esclareceu Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês tu isso? Cremos nós nisto? Então, se cremos, estamos seguros de que Deus é por nós. Mais, estamos seguros que Deus responde às nossas petições, às nossas orações. 1 João 5, 14, 15 e 16. E esta é a segurança que temos para com Ele, que, se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá atenção. E, se estamos certos de que Ele dá atenção a tudo quanto lhe rogarmos, estamos convictos de que receberemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. E existe pecado que conduz à morte. Não estou ensinando que se deve orar por esse. Irmãos, nós temos que viver com esta segurança, com esta certeza. Nós temos que viver que estamos seguros. E eu estou seguro porque Deus me ouve de boa vontade. Salmo 34, 15 diz-nos: os olhos do Senhor contemplam os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor por socorro. Hebreus 4, 15 e 16. Pois nós não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de se compadecer das nossas fraquezas, mas temos um sumo sacerdote supremo que, à nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, porém sem pecado nenhum. Portanto, cheguemos com toda a confiança ao trono da graça para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da nossa necessidade, da nossa dor, da nossa aflição, da nossa tristeza. Que nós possamos orar ao Senhor com confiança, sabendo, depositando tudo o nosso, tudo o que é, tudo o que nos apoquenta, tudo o que nos aborrece, que nos chateia, que nos faz dor, nas mãos do Senhor. E possamos lhe pedir com confiança e com fé: faça-te a tua vontade. Porque Ele é um Pai que nos ama. Ele sabe o que é que nós precisamos. Ele dará o que tiver que dar a cada um de nós. Estou seguro que Ele dá, o Senhor dá aquilo que eu peço. Tiago 4,2 diz-nos: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistais, porque não pedis. E Tiago 5,16 diz: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Conhecemos aquela passagem em Mateus capítulo 7, 7 a 11, que pedia e dá-se-vos-á, buscai e achareis, pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate se lhe virá. Sabemos isso tudo, graças ao Pai que nos tem dito. Vosso Pai que está no céu nos dará o que é bom aos que pedirem. Estou seguro, irmãos. Podemos estar seguros de que Deus responde às nossas orações. Sempre e quando cada um de nós vive conforme a sua vontade. Provérbios 28, 9 diz: o que desvia o ouvido para não ouvir a lei, neste caso, transporte por nós a palavra do Senhor, até mesmo a sua oração se torna abominável. Não podemos desviar o nosso ouvido para não ouvirmos a palavra do Senhor. 1 João 3, 22 diz-nos: e recebemos dele tudo o que rogamos,
porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Ou seja, sempre e quando pedimos conforme a sua vontade. Tiago 4,3. E quando pedis, não recebeis. Porquanto pedis com uma motivação errada, simplesmente para esbanjares em vossos prazeres. Lembremos Jesus no jardim de Getsemane, que orou de tal forma que aconteceu o quê? Que até o próprio suor se transformou em gota de sangue. Em gota de sangue correu. Mesmo considerando o facto de ele ser o Filho de Deus, ele aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Nós temos que pensar muitas das vezes, tentamos cada vez mais e mais, que mesmo as aflições que nos incomodam, que nos atrapalham, que se cruzam no nosso dia, na nossa vida, em todas elas, se nós tivermos fé em Deus, se nós tivermos convicto que o Senhor é o nosso Deus e Pai, se tivermos convicto que somos filhos de Deus, se tivermos convicto de quem é Jesus, se Ele é o nosso Salvador, essas aflições somente serão provas para cada um de nós as superarmos. E se não os superarmos em vida, não há problema. Deus está esperando por nós. Precisamos, efetivamente, manter a fé e jamais abandonar o Senhor Jesus. E nos lembra o Espírito de Paulo. Porquê é que naquela altura o Espírito Santo estava ativo e vivo? Os apóstolos tinham o poder de transmitir, de curar. Porquê é que o Paulo não foi curado? Porquê? Porque havia um propósito na vida. Há um propósito na palavra do Senhor. Ele queria ser, mas não. 3 vezes orou ao Pai, a Deus, que lhe tirasse, digamos, esse espinho, mas ele não tirou esse espinho. Mas não só Paulo. Timóteo também estava doente. E Paulo tinha capacidade, tinha o Espírito Santo de impor o dom de cura e curar a Timóteo. E não conseguiu curar. Porquê? Propósito do Espírito Santo. Propósito de, efetivamente, do Espírito Santo. De quê? De fazer com que a palavra de Deus se tornasse viva, real e ativa. De, digamos, ser um testemunho de que aquilo que estava sendo feito era vivo, era verdade e era verdadeiro e vinha de Deus. Mais ainda, também havia um amigo de Paulo, Trófimo, que também estava doente. Paulo, quando saiu, em 2 Timóteo 4,20, diz que deixou-o doente. Então, porquê é que não o curou? Porquê é que o curou? E agora está para nós. Porquê é que eu estou doente? Porquê é que o Senhor não me cura? Porquê é que eu sofro? Porque o Senhor lá tem o seu propósito. E a graça de Deus nos basta. Se calhar é prova para eu fazer um mal para o narciso, de ver como é que eu estou, o que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou vivendo, o que é que eu estou pensando, o que é que eu estou idealizando na minha vida. Será que eu me rendo completamente ao Senhor? Será que os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas atitudes são condizentes com o Filho de Deus, um nascido de novo? Se calhar essa prova que nós passamos deve levar-nos a esse raciocínio, a esse meditar, a essa necessidade para que possamos estar seguros. Nós estamos seguros, podemos estar seguros, irmãos. A palavra do Senhor nos garante de que o diabo, o nosso inimigo, não nos pode tocar. Porquê? À partida porque já pertencemos ao Senhor. Nós somos nascidos de Deus. 1 João 5,19. Estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro já é maligno. Estamos cientes ou não? Temos consciência disto ou não? Colossenses 1,3 diz: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Transportou, irmãos? Sentimos transportados para o reino do Senhor Jesus? Temos que ter esta certeza, esta confiança. Porque o Senhor Jesus Cristo me guarda. Para João 10, 27 a 29, nos fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E eu lhes dou a vida eterna e nunca perecerão. Tampouco ninguém poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que me deu a mim, é maior do que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las da mão do meu Pai. Pensamos nisto? Pensamos que estamos na mão de Jesus?
Estamos gratos ao Senhor Jesus por isso. E esforçarmos para que aquilo que lhe dizemos, pouco ou muito, está de acordo com a vontade do Senhor. E esforçarmos para amar, o que é mais difícil, os nossos próprios inimigos, aqueles que nos desagradam, aqueles que nos ofendem, que nos tratam mal. Estamos criando no nosso coração, no nosso íntimo, essa vontade de os amar. Porquê? Porque o Senhor Jesus nos ama, porque Deus nos ama. Porque nós estamos na mão de Jesus. Estamos na mão de Deus. 1 João 4,4. Porque já não pratico o pecado, seu único poder do diabo sobre mim. Não podemos, por isso temos de estar atenção para que não pequemos, para analisarmos os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas obras. O diabo não pode nos tocar, porque Deus nos iluminou. 1 João 5,20. Da mesma forma, temos pleno conhecimento de que o Filho de Deus é vindo e nos tem concedido entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E nós estamos vivendo naquele que é o verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. E este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4, diz-nos: contudo, se o nosso Evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta presente era perversa, cega, está cegando o entendimento dos crentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Há bocado falando que Jesus, o nosso matador foi Jesus, da Samaritana, que Jesus dizendo, o beber da água da vida, quem beber dele, viverá eternamente. Nós temos de ter consciência de que assim é. Mas também temos consciência de que esta água que nós devemos desejar para mitigar a nossa sede, deve inundar a nossa tal forma, o nosso ser, o nosso coração, a nossa maneira de pensar, que devemos agir de forma que levemos essa água ao nosso próximo. A água de Deus, de Jesus, jorra através de nós para com o nosso próximo. O nosso próximo tem que ver em nós, encontrar em nós essa água. Claro que é a fonte, é Jesus. Mas Jesus pede-nos, Deus pede-nos que a gente seja luz no mundo, sal na terra. E nós só podemos ser luz no mundo, sal na terra, quando pomos isto em prática. Quando verdadeiramente nos analisarmos primeiro, meditarmos no que dizemos, no que fazemos, no que vivemos, e depois sim, nos reduzimos totalmente nas mãos do Senhor Deus, entregamos a nossa vida e diz, faça-se a tua vontade. Eu tenho dificuldade em entender, eu tenho dificuldade em perceber, eu não tenho forças para o fazer, Senhor. Ajuda-me, faça-se a tua vontade, que o teu Espírito nos guie, ou me guie neste caso, para que eu vos fazer a tua vontade. Então sim, eu estarei seguro. Sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais viveis como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Efésios 4, versículo 17. E o versículo 18 diz: eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Nós não podemos deixar que o nosso coração se torne bruto, se embruteça, que o nosso coração se molde àquilo que é o prazer do mundo, às obras da carne, os gostos do mundo. Devemos, na devida consciência, provado pela palavra do Senhor, utilizar porque Deus quer. Deus deu-nos vida para vivermos, para nos pôr à prova no dia a dia. Nós devemos selecionar aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja para cada um de nós. Conclusão, irmãos. Cada um de nós pode estar seguro. E eu desejo que cada um de nós esteja seguro. Eu desejo que vocês tenham esse pensamento. Pode estar seguro do que Deus quer que faça. Penso que não temos dúvida nenhuma. Para receber o perdão dos seus pecados, para estar seguro do que Deus quer que façamos no seu reino, na igreja, no mundo, no local onde estamos. Podemos estar seguros de receber todas as bênçãos do Senhor, desde que se obedecermos à sua vontade. Irmãos,
Que Deus nos tenha em segurança e que cada um de nós tenha consciência que se Deus é por nós, quem será por nós? Obrigado.